E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora do atual cenário político, do futuro do PSDB. Eu estou aqui com o ex-senador Zé Aníbal, que é presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui em São Paulo. Senador, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, nós temos visto aí nas últimas semanas muitas discussões a respeito da possibilidade de uma fusão do PSDB com outro partido. Tem a questão das eleições de 2026, cláusula de barreira. Se teme que o PSDB possa não ir também. Aqui em São Paulo, perdeu os vereadores, houve uma debandada, então não tem nenhum representante na Câmara Municipal. E aí começaram essas discussões, porque o PSDB tem uma importância histórica, tem uma presença forte na bancada na Câmara Federal, não é? E agora atraiu, inclusive, senadores. Eu queria saber como é que está essa negociação, o que o senhor acha que pode acontecer? Nós resolvemos dar um freio de arrumação nessa conversa toda e resolvemos fazer com que o PSDB busque novamente ser um bom protagonista no cenário político nacional. Então, essa questão de incorporação definitivamente afastada e fusão, vamos trabalhar por isso e vamos preservar a legenda do PSDB. Os partidos no Brasil hoje são uma sopa de letras. Quem está nos ouvindo sabe, PL, União Brasil, PSD, PSDB, é muito partido e poucas ideias e pouco compromisso com as pessoas. O PSDB já teve um compromisso forte com a população. Depois da redemocratização, o que de mais importante aconteceu no Brasil foi o Plano Real, que estabilizou a moeda. Esteve a presidência com o Fernando Henrique, não é? E a presidência do Fernando Henrique, com tudo que fizemos de reforma, eu fui líder na Câmara dos Deputados. Todas as reformas que fizemos, reforma patrimonial, quebra dos monopólios, reforma administrativa, quase vencemos na reforma previdenciária, perdemos por um voto de um deputado do PSDB. Que apertou errado. Mas enfim, e avançamos bem. Então, nós temos massa crítica para conversar, dialogar com as outras forças políticas e procurar fazer com que o Brasil saia dessa mesmice. Cresceu quase 4% ano passado. As previsões para esse ano são desastrosas, há uma estabilidade, um mau humor, um mal-estar. A renda melhorou, o desemprego é pequeno, mas a sociedade quer mais. E nós temos que entender bem essa sociedade e nos posicionarmos no diálogo com a sociedade, na nossa reflexão, para que o PSDB volte a ser uma força política significativa dentro do nosso país. Agora, não houve problemas do PSDB em relação a esse posicionamento ideológico, inclusive, porque vem desde 2018 o enfraquecimento, quando houve uma aproximação maior do PSDB com a direita, apoio ao bolsonarismo, e havia uma parte do partido que não concordava com isso e também da base eleitoral, não é? Então, ficou sem uma direção ideológica, houve muita disputa interna, inclusive, e principalmente aqui em São Paulo, inclusive na Justiça, mudava a presidência, candidatura, tudo isso desgastou muito o PSDB. O PSDB teve um ovo da serpente, João Dória. Isso é um desastre para o PSDB, cidadão. Já na prefeitura, ele começou a fragmentar o partido, a cooptar das mais diferentes maneiras. E depois no governo do Estado foi um desastre total, porque nós não fomos bem na presidência da República, você disse bem, nós não conseguimos sintonizar com o nosso eleitor. Veio uma força à direita muito mais ousada no sentido de afirmar posições que no fundo são posições extremadas. Porque a polarização era PT-PSDB, pois né? É, se você fizer um pente fino no governo do Bolsonaro, o que esse cidadão fez para melhorar a situação do Brasil? Nada, ao contrário. Bom, mas de qualquer maneira ganhou a eleição e o Dória se associou a ele para disputar o segundo turno, o Bolsodória. Desastre completo. Depois foi fragilizando mais ainda, mais no processo de prévias. Teve uma atitude indecorosa, né, da parte dele. Finalmente ganhou as prévias, mas não ganhou a confiança do eleitor. Ele travou nas pesquisas. E aí não tivemos candidato, quer dizer, travou a possibilidade de termos um candidato, na ocasião, o Eduardo Leite. Isso também depauperou o partido mais ainda, como na representação parlamentar nacional. Agora nós estamos respirando uma nova situação, desafiadora. Nós temos um pré-candidato à presidência da República, que é o Eduardo Leite. Pode ser ele, pode não ser, mas ele é um excelente candidato.
Se nós fizermos um bom trabalho de afirmação, de formulação, de identidade com os anseios e, sobretudo, o mau humor da população, transformar isso numa força de mudança para que o Brasil fique um país mais estável, que crie mais emprego, atraia mais investimento, definitivamente. Nós temos condições de fazer isso. Agora, como esses países asiáticos, que cresceram muito nos últimos 30, 40 anos. A maioria deles sem democracia, exceção Coreia do Sul, que está complicada também. Nós aqui podemos fazer isso com democracia. A democracia, a meu ver, está enraizada na sociedade brasileira, mas tem muitos adversários que estão circulando impunemente por aí. Agora, a fusão a ser definida vai levar em conta todos esses pontos, um alinhamento ideológico e um reposicionamento até para as eleições de 2026. Nós tivemos aí até uma disposição demonstrada pelo Podemos, que é um dos partidos que estão discutindo, que houve uma mudança partidária tranquila. 2 senadores do partido saíram, Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, e Oriovisto Guimarães, do Paraná, que foram para o PSDB. O PSDB agora está com 3 senadores. Não é? Mas tem proximidade, por exemplo, a governadora Raquel Lira com o PSD de Kassab, que parece que não é muito favorável a uma eventual fusão, porque já estaria muito estruturado e atraiu muitos políticos aqui de São Paulo para o próprio partido. Como é que o senhor vê a tendência? Tem um prazo, uma data para o PSDB se definir? Tem uma data inexorável. Nós começarmos a formular posições que nos sintonizem com o eleitor, com o ânimo que o eleitor tem hoje, com os desejos, as frustrações que ele tem hoje e que devem convergir com uma força de mudança, para melhor, não para pior. Isso é o principal desafio. Os entendimentos estão acontecendo, a governadora de Pernambuco tem recebido toda a atenção do partido, mas está muito propensa, pelo que dizem aqui e acolá, a ir para um outro partido. Paciência, vamos juntar com manter aqueles que já temos, ampliar, como você disse, 2 novos senadores vieram para o PSDB, 2 grandes senadores, eu convivi com eles, do Paraná e o Stevenson do Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar mais com as outras forças políticas, com o Podemos e com outras forças políticas que podem se agregar e construir uma nova alternativa, ou uma alternativa inovadora, disruptiva para o Brasil. Tem uma posição agora um pouco mais clara de que não haveria uma incorporação do PSDB. Se falou inclusive da possibilidade de o nome, de a sigla desaparecer. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, foi contra e lá o partido conquistou 44 de 79 prefeituras, foi muito bem, mas no Mato Grosso do Sul. Tem Eduardo Leite, que possivelmente vai apoiar a fusão com algum partido que apoie a eventual candidatura dele à presidência no ano que vem, do Rio Grande do Sul. E o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, divulgou uma nota nessa semana, inclusive, dizendo que, em respeito a todo o eleitorado, o PSDB não vai desaparecer. Então, não seria incorporado mesmo. Há um movimento em São Paulo forte no PSDB, no que é PSDB em São Paulo. Não esses ex-vereadores que não tinham nada a ver mais com o PSDB, estavam todos aderidos ao prefeito. Quando eu os questionei, falei, e aí, mas não tem chance de fazer um trabalho dentro do partido, senão porque nós estamos muito contemplados pelo prefeito. Bom, esse tipo de coisa de contemplação é que o partido não pode admitir mais. Não vamos agir politicamente com vista em cargos, fundo partidário, fundo eleitoral, que hoje é uma coisa que prevalece muito no mundo político, sobretudo no Congresso Nacional. Por aí nós já vimos que a coisa trava. O governo não consegue fazer as mudanças para esse equilíbrio fiscal que você conhece e sabe quanto ele é importante. Não consegue cortar incentivos e benefícios fiscais que são uma caixa preta. Não consegue reduzir os altos salários. Não consegue resolver a questão das emendas. É um absurdo que o Congresso tenha hoje 50 bilhões de emenda, que dá 80 milhões por cada Mas isso envolve parlamentar. Quase todos os partidos. Eles tentam proteger a manutenção da emenda. Mas é isso que nós precisamos colocar na pauta. Ou o Brasil enfrenta esses bons desafios, entra num ciclo virtuoso, atrai investimentos de fora e de dentro, o país é muito propício a isso, falta investimento em quase todas as áreas, ou nós vamos ficar patinando
de um lado para o outro. Agora, depois brigando, que chegou essa situação, é dá você, para é mudar? tua mãe, é isso, é aquilo. Isso não resolve nada. Mas o senhor vê a condição política de o Congresso ter uma outra postura? Porque parece que está tão contaminado. Teve orçamento secreto durante o governo Bolsonaro, teve as emendas partidárias, agora tem essa disputa com o Supremo, principalmente com o ministro Flávio Dino, que está exigindo transparência. Ele está restringindo, ele quer, inclusive, rastreamento de emendas que já foram concedidas. Então, é uma disputa na justiça que acaba criando até uma disputa entre os poderes. O senhor vê condições de o Congresso assumir essa responsabilidade que o senhor fala? Eu acho que vai depender muito da mobilização na sociedade, não é? Uma das heranças desastrosas do Bolsonaro foi justamente para se manter incólume, não sofrer processo de impeachment, foi liberar esse processo de emendas que foi se avolumando e chegou a 50 bilhões de reais no ano Mas passado. agora ele quer a revisão da legislação exatamente para ele poder disputar as eleições de 2026. Ele não vai ter condição nenhuma de disputar a reeleição. Eu não acredito nisso. O que ele fez em 8 de janeiro, ele e aquela alta cúpula que envolve diretamente, está para sair a manifestação do Procurador-Geral da República, eu acho que é absolutamente um intento de golpear as instituições democráticas. Teve coisas absolutamente deletérias, né? Mas outras foram muito objetivas. Aquela mobilização para destruir o Senado, a Câmara, 8 de janeiro. Judiciário e o Executivo, aquilo ali era um sinal para dar golpe, para avançar. E tinha gente de alto escalão comprometido com aquilo, nós vimos. Quer dizer, é uma teia que está sendo, que parece muito bem devassada, né? Seja pela Polícia Federal, pelo Procurador-Geral. E na cabeça disso aí está Bolsonaro. Agora, eu já perguntei para o senhor em relação ao prazo, a federação com cidadania acaba em maio. Maio seria o prazo para o PSDB definir o futuro? Não, nós temos maio do ano que vem. Com a cidadania. Nós temos um tempo esse ano. Eu acredito que até o final desse primeiro semestre, o PSDB já terá uma posição de preservação da legenda consumada e de alguma fusão realizada. Isso é bom porque inspira, anima os militantes, candidatos a deputado federal, deputado estadual, e nos propicia uma oportunidade de um diálogo aberto, peito aberto, cara limpa, com os eleitores e as eleitoras do Brasil. O PSDB precisa voltar a fazer isso, como o Mário Covas fez, como o Montoro fez, como o Fernando Henrique fez. Nós temos uma história a preservar e, sobretudo, projetar para o futuro melhor do Brasil. Obrigada, senador. Eu conversei com o José Aníbal, que é presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui em São Paulo. Obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, Denise. Boa noite aos nossos telespectadores. Com vocês.